Chegou o período de chuva, período que não há presença de alimento na natureza. O que você deve fazer com as suas colônias de abelhas sem ferrão? Nesse caso, de imediato, os enxames que você fizer a revisão e identificar o enxame que está precisando de alimentação é alimentar. Alimentar com o bombom de pólen e com o xarope ou mel, se caso você tiver aí, tiver fácil para você. E do qual também, em alguma das situações, é bom a gente aplicar a cera mista para as abelhas sem ferrão, para um melhor desenvolvimento da sua colmeia. Mas Tainan, e como que eu vou identificar o enxame que está precisando de alimentação? Bom, você vai conseguir só identificar isso se você abrir as colmeias. Se você não abrir as colmeias para ver como que tá a colmeia internamente, você não vai saber se ela está precisando de alimentação ou não. Não adianta olhar só a movimentação, não adianta ver as abelhas entrando com pólen. Só isso não é o suficiente, tem que abrir a colmeia. Muitas vezes as abelhas entrando e saindo numa movimentação muito intensa e entrada de pólen não quer dizer que o enxame tá com o alimento interno e estocado em grande quantidade para suprir as necessidades dela. Principalmente você que tem um enxame recém-dividido, uma divisão, ou uma recém-transferência, você tem que ter um cuidado a mais para esse enxame, seja na questão de alimentação de xarope, na questão aí de bombom de pólen, inclusive a cera mista, porque quando você faz uma transferência de um tronco para a caixa ou uma transferência de uma isca para a caixa, é necessária a atenção do apicultor na questão de doar a questão de cera mista para as abelhas, inclusive porque quando você está fazendo um processo de transferência, é um processo muito abusivo, é um processo do qual você mexe muito na colmeia, e isso pode prejudicar elas de um certo modo, na questão aí de ela ter que gastar mais energia para produzir cera e gastar mais energia para manter a colmeia organizada, porque você fez a transferência, você fez a divisão. Então, com a ajuda da cera mista, você ajuda o enxame a desenvolver mais ainda. Aqui, como muitos sabem, tem o meu meliponário, né? Eu tenho algumas caixinhas aqui de espécies variadas, só que do qual tem algumas que eu não alimento. Por que eu não alimento? Porque ela tem bastante alimento. Quando a abelha tem muito alimento, não tem necessidade de você alimentar, porque se ela tem muito alimento e você entrar com alimentação e estiver tendo florada de pólen ou de néctar, né, de mel na sua região, as abelhas vão rejeitar a tua alimentação, a alimentação artificial que você fez para doar para elas, porque elas preferem mais o alimento que é disponível na natureza, porque é um alimento muito melhor. Se você identificou um enxame que está precisando de alimentação, procure alimentá-las. Não deixa de alimentar, não deixa de dar atenção, não deixa de fazer revisão, pelo menos uma vez no mês. Se você está com uma colmeia aí com algum problema, você vai ter que ter uma frequência maior de questão de revisar essa colmeia e muito provável alimentação também. Eu vou ajudar vocês a identificar um enxame que está precisando de alimentação de imediato. Por quê? Porque são enxames que têm uma reserva muito pouca e do qual não dá para suprir as necessidades internas da colmeia. Olha só, tem esse enxame aqui de abelha benjoí. A abelha benjoí é uma abelha que tem muita ocorrência aqui no estado de Goiás, muito fácil de pegar nas iscas, tá? Esse aqui é um enxame que ela tá com ninho e sobreninho no modelo de caixinha. Esse enxame aqui vocês vão avaliar junto comigo, se ela vai precisar ou não de alimentação. Olha só, abrindo aqui, ó, de cara a gente observa bastante alimento na lateral. Isso é um sinal bom. É um sinal de que o enxame está sadio e ele tem uma população muito grande de abelha também. Olha só que coisa mais linda. Já vamos aproveitar e já vamos avaliar como está a questão das crias dela, né? Aqui em cima já é a postura nova, ó. Olha só, a rainha apareceu ali, se escondeu. Não vou ficar abrindo muito, vou abrir só em cima aqui mesmo. E olha só como que a postura dela tá linda, regular. Postura da benjoí. Maravilha de se ver, viu? Aqui a gente observa que tem muitos potes de alimento. Não é só em cima que tem, lá embaixo com certeza tem ao redor do ninho, porque o ninho geralmente fica no meio, ao redor fica vários potes de alimento. Esse enxame aqui não precisa de alimento por enquanto, porque ela tem potes de pólen aqui em cima e tem lá na frente os potes de mel. Aqui tem uns copos de alimentação que a gente usa para alimentar elas, né, durante o período que elas precisarem, que geralmente é o período de chuva. Não é sempre que vocês vão alimentar os seus enxames de abelhas. Vocês primeiro têm que avaliar como é que tá esses enxames, se elas estão com muito alimento ou pouco. Se tá com muito, como esse aqui, ó, você não precisa alimentar. Se tá com pouco, você precisa entrar com alimentação de imediato. Então, pessoal, esse enxame aqui não precisa de alimentação. Agora vamos para uma outra aqui, ó. Olha só essa aqui, ó, para vocês verem como que tá esse enxame. Tá ninho sobre ninho. E esse enxame aqui é um enxame de abelha tiúba, tá? Vamos abrir aqui para ver como que ela tá. Olha só, vou tirar o plástico. Olha só como que esse enxame tá. Isso aqui é uma divisão. Olha só, tem 3 potes de alimentação. Coloquei os 3 para mim ter um reforço a mais de alimentação, ou seja, eu coloco os 3. Aí elas pegam todo esse alimento e preenchem dentro dos potes. Mas mesmo assim, colocando os 3, ainda tem muito pouco alimento. Praticamente não se vê, só tem um aqui. Muito provável lá embaixo vai ter também, mas aqui em cima não tem. Quando ela tá ninho e sobreninho, no modelo de caixa ímpar, e você abriu e viu que infelizmente ela não tem muitos potes de alimento ao redor, isso é um sinal como essa, que você precisa de entrar com alimentação de imediato. Tanto o bombom de pólen, como também o xarope, tá? A gente observa que a postura dela tá bonita, tá regular,
É um enxame pequeno, não tá grande esse enxame, mas a gente observa, né, que ela está bem, apesar que ela tem pouco alimento. Aqui eu chegar com o bombom de pólen, chegar também com o mel ou o xarope e, se possível, entrar também com a questão da cera mista. Para elas vai ser muito bom. O problema da tiúba é que elas não utilizam muita cera. A gente pega e coloca a cera aqui ao redor, a cera mista, ela geralmente acaba não pegando. Então, para ela pegar mais fácil, a gente coloca no copo de alimentação. E pega a cera mista, dobra ela e coloca aqui junto com o mel. Ela vai pegar o mel ou o xarope e já vai aproveitar e já vai pegar a cera. Pra mim, elas teve uma aceitação melhor dessa forma, porque colocar ao redor do ninho, infelizmente ela acaba não utilizando, tá? Ali tá a rainha, ó, apareceu ali, olha lá, que coisa mais linda, ó, maravilha. Então, pessoal, vocês viram aí a diferença de um enxame que precisa para um enxame que não precisa de alimentação. Nesse caso aqui, essa precisa, que é um enxame de abelha tiúba. Aquela outra, que foi a primeira que a gente gravou, é um enxame de abelha benjoí, ela do qual não tá precisando de alimentação, porque tem uma quantidade boa ainda, então dá para atender elas tranquilamente. Então, pessoal, vamos lá na questão da frequência da alimentação para os seus enxames de abelha sem ferrão. Tem um bombom de pólen e tem o xarope, do qual acontece que um vai ter uma frequência maior do que o outro. Por quê? O xarope, ele é uma alimentação energética. A abelha gasta muita energia para trabalhar, para fazer as limpezas internas, para comer ou procurar alimento na natureza. Então ela vai consumir mais o mel. Agora, o bombom de pólen, elas usam, mas não usam tanto quanto ao xarope ou o mel que ela tem, tá? Então, do qual vocês vão fazer da seguinte forma. Se vocês têm aí um enxame de abelha que está precisando de alimentação, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse enxame e vão... Se vocês têm muitas colmeias, por exemplo, igual eu, vocês vão marcar, colocam uma fitinha marcando para vocês darem uma atenção a mais para ela. O bombom de pólen, como é que vocês vão fazer? O bombom de pólen vocês colocam pelo menos 1 a 2 vezes por mês. Mas vamos supor, é um enxame de abelha melípona, uma tiúba, uma urso amarela. São enxames que geralmente as abelhas são maiores. E às vezes os enxames são populosos e consomem uma quantidade maior de alimento. Vocês vão colocar pelo menos 2 bolinhas de bombom de pólen por mês, ou seja, 15 dias vocês colocam uma bolinha, é o suficiente. Agora, se vocês têm um enxame de abelha triguana, pode colocar pelo menos uma bolinha, tá? Por exemplo, para jataí, para uma mirim, para uma melada amarela, mas vamos supor que é um enxame de abelha mandaguari, uma borá que é super populosa, que tem muita abelha. Ali elas consomem aquilo ali em questão de dias, é muito rápido. Mas aí do qual vocês vão fazer da seguinte forma. Para enxame de mandaguari, de tubuna, de borá, esses enxames de triguanas que são muito populosos, vocês têm que colocar de 2 a 3 bolinhas de bombom de pólen. Isso no mês, tá? E vocês lembrar de ficar observando se as abelhas estão entrando com pólen. Se elas estão entrando com pólen, por mais que vocês entram com o bombom de pólen, se elas não utilizar, elas vão fechar aquele buraquinho que vocês deixaram para elas consumir. Quando elas precisarem, elas vão abrir e vão consumir, tá? Então é dessa forma que funciona. Então, fazendo dessa forma, pessoal, vocês vão ter sucesso aí e um enxame bom e produtivo e, além do mais, bem desenvolvido, tá? Então, façam dessa forma que vocês vão ter aí os enxames sem problema algum e sem ter o risco de vocês perderem. Sempre é bom ter atenção aos seus enxames. Não é pegar, comprar um enxame ou capturar um enxame, colocar na caixa, colocar um pouquinho de alimento uma vez por mês e depois não dar alimentação nenhuma, não doar cera mista, não fazer mais nada com o enxame e deixar lá. Ah, não, ele se vira pra lá. Não é assim. A partir do momento que você capturou um enxame na isca, ou você pegou um enxame de resgate, passou para a caixa, você tem um total dever de cuidar dessa colmeia. Não só dela, de todas as outras que você tiver aí também. Porque se você quer criar as abelhas, você tem que preservar elas. E você tem que cuidar delas. Não é só pegar e jogar num canto e deixar elas lá por conta delas. Muitas vezes vocês perdem os enxames porque vocês não alimentam. Às vezes os enxames estão passando fome lá e vocês não alimentam ela. Às vezes o enxame para a postura, a rainha morre de fome, as abelhas começam a morrer. Fica algumas abelhas ali por dentro, né? Porque tem as abelhas faxineiras que fazem a limpeza, elas vão limpando, tirando aquelas abelhas mortas pra fora e joga pra fora, vai diminuindo, chega uma hora que não tem mais nada de abelha. Aí fala, ah, meu enxame de abelha já foi embora, meu enxame de mandaçaí foi embora. Não é assim que funciona. Muitas vezes é a rainha que morreu, ou se então você deixou de alimentar, deixou de revisar suas colmeias. Então procura ter atenção, hein? Não vá deixar a sua colmeia na mão e sem ter os cuidados necessários a elas não, hein? Então, galera, é isso aí, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido. Não se esqueçam de cuidar das suas abelhinhas. Cuidem delas. Elas precisam de você a partir do momento que você tem elas nas caixas, tá? Não deixem elas na mão. Beleza? Tô contando com vocês, hein? Um abraço aí a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E outra, feliz ano novo aí pra todos vocês. Tô um pouquinho atrasado aí, mas feliz ano novo pra vocês aí e sua família, todo mundo aí da família, tudo bacaninha, que cria as abelhinhas aí, ou que não criam também, mas tamo aí firme e forte, e que esse ano de 2025 aí seja um ano muito bom e de grandes realizações para todos nós. Valeu!